Boa tarde, alunos do sexto ano. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de português. Tá? Hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdos e resolução de algumas questões. Por quê? Porque ao receber essas atividades, que vocês me enviaram, eu percebi que tem muitos alunos que estão com dúvidas com relação aos conteúdos que foram trabalhados. Então, resolvi selecionar algumas questões relacionadas aos conteúdos que já foram trabalhados e a gente vai fazer a discussão dessas questões agora, tá bom? E revisar também o conteúdo que foi trabalhado. Nós vamos começar pelo período de oração. Tem muitos alunos que ainda eu percebi pelas atividades que tem dúvida o que é um período e o que é uma oração. Caso, gente, quando vocês forem resolver alguma questão e vocês tenham essa dúvida, voltem ao vídeo, tá? Que aí vocês tiram a dúvida de vocês. Mas, voltando ao assunto que já foi trabalhado, revisando ele, o que é o período que nós já vimos? Período é quando eu tenho um enunciado, e esse enunciado ele gira em torno de um verbo. Só que para eu entender o que é um período, eu tenho que saber o que é oração. Então, primeiro eu tenho que saber o que é oração, para depois eu saber o que é um período, que praticamente são as mesmas coisas. Só não são as mesmas coisas por quê? Oração, eu tenho que ter verbo. E o período, eu tenho que ter verbo. E esse enunciado aqui, esse período, ele tem que ter sentido. Entenderam? Então, nós vamos ver aqui, eu trouxe 4 frases para vocês poderem compreender. A primeira tem: viajarei sempre nas minhas férias de janeiro. Primeira coisa que vocês fazem, procurem o verbo. Encontrou o verbo, você já sabe que tem oração. Se tem oração, eu tenho período. Só que o período ele pode ser simples e ele pode ser composto. Simples quando eu tenho um verbo, composto quando eu tenho mais de um verbo. No caso aqui eu tenho o verbo viajar, viajarei. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Se eu tenho 2 verbos na oração, eu vou ter 2 períodos. Só que esses períodos, eles têm que ter sentido completo. Então aqui, viajarei sempre nas minhas férias de janeiro. Eu tenho uma oração. Aqui é uma oração. Se eu tenho uma oração, eu vou ter um período. Esse período eu vou classificar ele como simples, porque eu tenho apenas um verbo. Se eu tivesse 2 verbos ou mais, aí seria o período composto. Na outra aqui, na outra oração, o outro enunciado, eu tenho: vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Quem são os verbos aqui? Eu tenho vários verbos. Eu tenho vou, gritar, ouvirem, estou, sabendo, tenho aqui o acontece e o anoitecer. Só que vocês observem que aqui eu tenho 2 verbos juntos. Quando acontece de ter 2 verbos juntos, eu expliquei no vídeo passado que eu vou ter uma locução verbal. Eu chamo de locução verbal quando eu tenho 2 verbos próximos. Ou seja, eu tenho um verbo que é auxiliar. Esse aqui eu chamo de verbo auxiliar. E esse aqui eu chamo de verbo principal. Ele é o verbo principal. Esse verbo auxiliar aqui, ele vai servir apenas para sofrer flexões verbais. Tipo, se eu for transformar a frase ou a oração, colocar no plural, ou alguma outra flexão, quem vai sofrer é o verbo auxiliar. O principal continua como está. E nessa situação aqui, que eu tenho 2 verbos próximos um do outro, que é uma locução verbal, quando eu vou fazer a contagem, para saber quantas orações eu tenho, eu conto apenas uma vez. Então aqui eu conto apenas com o verbo gritar.
Então, 1, 2. Aqui eu tenho outra locução verbal, ó. Estou sabendo. Lá vai ser o verbo auxiliar e aqui é o verbo principal. Acontece anoitecer. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 verbos. Se eu tenho 5 verbos, eu tenho 5 oração. Se eu tenho 5 oração, eu tenho 5 períodos. Certo? A quantidade de oração é a quantidade de período. Isso aqui é muito fácil e muito simples. A criança levou um tombo. A criança levou aqui o verbo levar. Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Só que aqui vai ser um período simples. Aqui já vai ser um período composto, porque eu tenho mais de um verbo. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Eu tenho o verbo partiu, eu tenho o verbo ficou. Ou seja, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, eu tenho 2 períodos. Então, eu tenho um período composto. Agora, se vocês se depararem com alguma frase que não tem verbo, aí ela não vai ser nem período e nem vai ser oração, vai ser uma frase, tá? Aí você vai classificar essa frase, vai dizer se essa frase ela é uma frase nominal. Nominal é quando não há presença do verbo, ou se essa frase ela é verbal. Verbal quando há presença do verbo. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que é oração e o que é período. Aqui é uma resolução de uma questão que tem no livro de vocês. Lá no livro de vocês tem um texto falando, né, sobre salve o nosso planeta, falando sobre o nosso planeta, sobre o que o nosso planeta vem sofrendo. Vocês vão encontrar na página 84. O que é que nós temos aqui? SOS. Esse SOS aqui quer dizer socorro. Socorro, né? Salve o planeta. Observe que nesse título, eu só trouxe o título porque todas as questões elas vão girar em torno desse título, tá? Nesse título, você observa que eu tenho um verbo, salve. Se eu tenho um verbo, então aqui já vai entrar o nosso assunto que a gente acabou de revisar. Eu tenho uma oração, portanto eu tenho um período. O que diz a questão? Que tipo de frase identificamos no título do texto? Qual é o tipo de frase que eu tenho aqui? Isso aqui vai voltar lá aos tipos de frase que nós vimos, que parece que foi o primeiro vídeo, que fala sobre 5 tipos de frase. Aqui eu tenho uma frase imperativa. Por que ela é imperativa? Porque as frases imperativas, geralmente ela dá uma ordem, ou ela manda, ou ela pede, ou ela dá um conselho. No caso, ela está pedindo, né? Pedindo para salvarem o planeta. Por isso que ela é uma frase imperativa. A quarta, o que diz a quarta? Essa frase é um período? Eu posso dizer que ela é um período? Sim. Por que ela é um período? Porque eu tenho um verbo. Ela é constituída por verbos. Então, está aqui a resposta, sim. A justificativa, porque está estruturada em torno de um verbo. Ou seja, é um período simples. Período simples porque há presença apenas de um verbo, que é o verbo salvar. A quinta questão, continuando na mesma página. Podemos dizer que essa frase é também uma oração? Ela é uma oração? Sim. Por quê? Porque lá na frase que nós vimos tem um verbo, que é o verbo salvar. Então, sim. Por quê? Porque apresenta um verbo. Sexta questão. Esse texto ele foi retirado de um jornal e tem o objetivo principal de informar os seus leitores. Em textos como esse, a grande maioria das frases veicula informações. Qual é esse tipo de frase? Então, qual é o tipo de frase, a gente está perguntando aqui, que vai veicular uma informação? Isso aqui também vai entrar lá nos tipos de frases.
Se vai veicular uma informação, essa frase ela é declarativa. Isso aqui nós já vimos também. As frases declarativas, que tem as afirmativas e tem as negativas. Então, se vai veicular uma informação, é frase declarativa. Se vocês ainda não responderam essa atividade, podem ir pegando essas questões. Eu selecionei algumas, não é todas, porque se eu for selecionar todas também, passar a tarde só respondendo atividades. A próxima. Vocês vão, ó, pegar o livro na página 85. Lá na página 85, nós temos essa tirinha. O que essa tirinha diz aqui, ó? Oi. O garotinho chega falando, oi. A menina diz, pss, fala baixo. Tem um doente em casa. Aí ele pergunta, seu pai está doente? Aí ela diz, não. Então é sua mãe? Também não. E aí ela leva ele até o quarto para mostrar quem está doente. Aqui ela mostrou quem? A terra. A terra está doente. Só que essa tirinha aqui, ela está associada com aquele texto que nós vimos agora há pouco. Aliás, não foi o texto, mas está relacionada ao título daquele texto. O texto pede para salvar o planeta. E aqui tem uma tirinha também relacionada, né, ao planeta Terra. Aí o que diz aqui a questão? Sobre a fala de Felipe, que é o garotinho. No primeiro quadro da tira, responda. Isso aqui, gente, já é na página 86. Essa imagem está na página 85, mas essa questão aqui está na página 86. O que diz? É a primeira fala, né, do primeiro quadrinho, esse oi aqui. Oi, né, quando ele chega dizendo oi. É uma frase? Isso aqui é uma frase? Quando eu chego e digo para alguém, oi, é frase? É frase. Por quê? Por que é frase? Porque ele expressa uma intenção comunicativa. Então, ele abriu o canal da comunicação. Então, se eu digo olá, oi, bom dia, qualquer palavrinha, por mais que ela seja pequenininha ou por mais que seja só uma palavra, e se você compreendeu, é frase. No caso do oi. O oi é frase porque ele está expressando uma intenção comunicativa. Aí pergunta mais. É uma interjeição? Esse oi que ele falou, oi, é uma interjeição? O que são as interjeições? Você também foi visto. As interjeições são algumas palavras que elas vão expressar o estado emocional da pessoa, ou ela vai abrir um canal para a pessoa se expressar. Um canal comunicativo, como no caso do oi. Então, é uma interjeição? Sim. Por que é uma interjeição? Porque é uma frase de situação usada para chamar a atenção de Mafalda para iniciar uma conversa. Então, essas frases de situação aqui, ó, são frases que têm sentido completo. Quando tiver frase de situação ou frases incompletas, porque tem as frases de situação, são as completas. Frases incompletas são aquelas que não têm sentido. Tipo, eu digo, isso é feio. Se eu falo isso é feio para a pessoa, e se não estiver dentro de um contexto, a pessoa não vai compreender. Se ela não compreendeu, não é frase. Já ali o oi é frase porque ela entendeu que eu estou saudando alguém, estou cumprimentando alguém. Agora ele pergunta aqui, essa frase é também um período? Esse oi aqui, gente, é um período? Sim ou não? Observe que aqui é apenas uma palavra. Tem verbo aqui? Se não tem verbo, se não há presença do verbo aqui, então não é período. Aqui é apenas uma palavra. Eu posso até classificar ela como frase nominal, porque é o nome. Então, não, porque não é uma frase completa. Aqui ele apenas abriu o canal para a comunicação, mas não é uma frase completa. E não está estruturada em torno de um verbo. Agora, se tivesse o verbo, diz assim, oi, como vai? Aí já teria o verbo, né? O verbo ir, que é o algo vai lá. Então já seria um período, mas só o oi é apenas uma frase. E a letra D?
O ponto de exclamação, esse ponto de exclamação que tem aqui, ó, oi. Nessa situação. O que o ponto de exclamação expressa nessa situação? O que ele está expressando aqui? Ele está expressando alegria. Pode ser, além da alegria, pode ser alguma coisa que esteja transmitindo o emocional dele. Então, o ponto de exclamação, ele está exprimindo alegria. Na página 86, teve um recorte da tirinha, porque aqui ele está se referindo apenas à fala da Mafalda. O que as questões dizem aqui? No primeiro quadrinho, que é esse aqui, ó, ela faz, né? Fala baixo, tem um doente em casa. A gente vai analisar só essa fala aqui da Mafalda. O que diz? No primeiro quadrinho, analisa a fala de Mafalda. A palavra psiu, funciona como uma frase de situação. É uma frase de situação. O que é a frase de situação? Acabei de falar. É a frase de situação, é aquela frase que ela tem sentido completo. Quando eu falo, você entende? Sim, você entende que eu estou pedindo para fazer silêncio. Então aqui, é uma frase de situação? Sim. Você vai colocar lá como verdade. Aqui, ó, é verdade. A frase psiu, né? É um ato de fala? É um ato de fala? Um ato de fala nós vimos também na explanação sobre frase. O ato de fala é quando eu estou expressando uma ação por meio da fala. Aqui você percebe que tem ação. Se tem ação, também é verdade. A próxima. Fala baixo. É uma frase exclamativa, mas equivale a uma pergunta. Isso aqui, gente? Aqui não está fazendo uma pergunta, não. Está afirmando. Está dizendo que aqui, ó, fala baixo. É uma frase exclamativa, mas equivale a uma pergunta. Tem pergunta aqui? Não tem. Para ter pergunta, eu teria que ter um ponto de interrogação. E aqui eu só tenho um ponto de exclamação. Só está exclamando. Então aqui vai ser falso. A letra D. A terceira frase, que é lá na fala da Mafalda. Qual é a terceira frase? Quando ela diz assim, a pessoa fazer silêncio. Aí quando ela diz faz silêncio, né, fala baixo. Tem alguém doente aqui em casa. Ela diz assim, tem alguém doente aqui em casa. Está se referindo à terceira frase. Essa terceira frase, ela funciona como uma explicação, como uma justificativa para a ordem dada? Sim. Quando ela diz assim, ó, faça silêncio, fala baixo. Tem alguém aqui em casa? Essa é a justificativa que ela está dando para a pessoa fazer silêncio. Então aqui é verdade. A letra E. Há uma interjeição? Lá na fala da Mafalda, tem uma interjeição? Tem. O psiu é uma interjeição. Tá? Então aqui vai ser o quê? Verdade. Só que aqui abaixo está dizendo, ó, o psiu é um exemplo de período simples? Eu tenho um período aqui no psiu. O que é o período? O período é quando eu tenho oração. Quando eu tenho verbo. Aqui tem verbo? Não tem. Aqui é apenas uma interjeição. Então aqui eu não posso dizer que ele é um período simples. Então é falso. Agora a gente terminou sobre uma revisão sobre oração, sobre período. Vimos algumas questões. E com certeza eu acho que ajuda vocês na resolução. Nós vamos para sílaba. Qual é a dúvida aqui que eu percebo? É com relação à sílaba tônica. Nem tanto quanto a classificação, quanto ao número de sílaba. É quanto a posição da sílaba tônica. Isso aqui vocês vão ver lá na atividade da página 93. O que diz lá, gente? O que a gente aprendeu sobre sílaba? Que a classificação, vamos falar, classifique a palavra tal, quanto ao número de sílabas. Eu quero saber se ela é uma monossílaba, se ela é uma dissílaba, se ela é uma trissílaba ou se ela é uma polissílaba. Só isso.
Mono é quando eu tenho uma, dissílaba quando eu tenho duas, trissílaba 3, poli 4. Agora, se eu estiver perguntando, a questão tiver, classifique a palavra, né, quanto à posição da sílaba tônica. A posição da sílaba tônica, eu quero saber se essa palavra, né, se a sílaba tônica dessa palavra, ela é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Oxítono é quando a sílaba tônica está na última, a última sílaba. Paroxítono é quando a sílaba tônica ela está na penúltima. Proparoxítono é quando ela está na antepenúltima. Aqui eu tenho uma questão que está no livro de vocês, na página 93. Como se divide a palavra lucro? Está perguntando como é que eu vou dividir a palavra lucro. Só que essa palavra aqui, ó, ela está dentro de um texto no livro de vocês. Dividir é você fazer a divisão silábica, como está aqui, ó, L-U-C-R-O, lucro, do jeito que você pronuncia. A outra, como se divide a palavra prejuízo? Observe que prejuízo já tem acento. Quando eu deparar com a junção de duas vogais e nessas duas vogais eu tiver uma que tem acento, ela não vai ficar na mesma sílaba. Tipo, eu tenho a palavra saúde. Ó, observe que saúde eu tenho uma palavra que está acentuada. Então, se eu for fazer a divisão silábica, ela vai ficar na mesma sílaba? Não vai. Ela vai ficar separada, vai ficar ó, saúde. Do mesmo jeito aqui em prejuízo, ó. Prejuízo eu tenho o i que está acentuado, então ele vai ficar sozinho. Então fica prejuízo. Essa é a divisão silábica quanto à classificação da sílaba. Agora aqui, ó, o que está pedindo a questão? Lá na questão 5. Classifique as palavras a seguir quanto à quantidade de sílaba. Se é quanto à quantidade de sílaba, você vai dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E quanto ó, à posição da sílaba tônica. Então eu tenho lucro. Lucro já foi feita a divisão lá. Lucro eu tenho quantas sílabas? Eu tenho duas sílabas. Ó. Se eu tenho duas sílabas, ela vai ser de sílaba. Agora, classificar quanto à posição da sílaba tônica. Quem é a sílaba tônica em lucro? É só fazer o chamamento, como eu expliquei na aula anterior. Lucro. Eu demoro aonde mais? A pronúncia. Eu demoro no lu. Se eu demoro a pronúncia mais no lu, então eu tenho aqui, ó, última, penúltima. Então, a penúltima sílaba é a tônica. Então, se a penúltima é a tônica, eu tenho uma paroxítono. Prejuízo. Eu tenho aqui, ó, quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 sílabas. Se eu tenho 4 sílabas, eu tenho uma polissílaba. Tá? As polissílabas são aquelas que têm mais de 3 sílabas. E por que ela é paroxítona? Ela é paroxítona porque a sílaba tônica, ela está aqui, ó, no i. Ó, prejuízo. Então, o i também está acentuado. Isso aqui eu falei na aula passada. Quando você se deparar com alguma sílaba acentuada, não precisa nem estar chamando a palavra. Você já sabe que aqui é onde está a sílaba tônica. Então, eu tenho última, penúltima. Se é a penúltima, eu tenho uma paroxítona. Teu. Teu é apenas uma monossílaba. As monossílabas, elas não podem ser nem oxítonas, nem paroxítonas e nem proparoxítonas, tá? As monossílabas só podem ser átonas ou tônicas. Então, eu tenho aqui apenas uma monossílaba. Sabe. Sabe, eu tenho uma dissílaba, porque ela tem 2 sílabas. E ela é paroxítona porque a sílaba tônica está aqui, ó. Sabe. Está no sa. Última, penúltima. A penúltima sílaba, então, é paroxítona. Dividir. Eu tenho quantas sílabas? Eu tenho dividir. 3 sílabas. Então, ela é trissílaba. Por que ela é oxítona? Porque a sílaba tônica é a última. O di. Dividir. Você demora mais a pronúncia
do di. Então, ela é oxítona. Eu tenho a palavra monossílaba. Monossílaba, ela é polissílaba. Por quê? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 sílabas. Então, ela é poli. E ela é proparoxítona por quê? Olha aqui o acento no si. Se ela tem o acento no si, eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Se é antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Certo? Agora vamos para a página 108. Na página 108, tem um exercício que é que a gente vai entrar a parte do texto. Tá? Os 3 conteúdos que eu trouxe hoje foi referente à oração, à sílaba e ao texto. Esse aqui é o último conteúdo. Então, nesse exercício, ó, da página 108, cada item constitui um parágrafo. Mas as frases que eu os componho estão em desordem, ou seja, elas não estão organizadas, elas estão em desordem, estão desordenadas. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. Então, vocês vão reformar esse parágrafo, nós vamos ver agora, porque essas frases estão desordenadas. Trouxe apenas a letra A e a letra B. Vocês vão responder a letra C, D e E. Tá? Seguindo esse exemplo. Os 2 firmaram compromisso. Olha aqui. Os 2 firmaram compromisso. Pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba, na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Potira chegou à idade do casamento. Vamos aqui, gente. Olha, esse parágrafo, as ideias, os períodos estão desorganizados. Então, o que a gente vai fazer? Vai organizar essas ideias na ordem. Então, a gente tem que ver a ordem dos fatos. Primeiro aqui, ó, aqui já está na ordem. Ó, na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, nós vamos pegar, onde é que está essa parte aqui dentro do texto? Vamos procurar na mesma, aqui. Ó, na mesma época em que Itajibá adquiriu a sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Aqui, ó, Potira chegou à idade do casamento. Então, primeiro, quem é que vem primeiro aqui? Vocês têm que ver a ideia. Quem é que vem primeiro? É a idade do casamento ou é a condição para Itajibá, né, partir para a guerra? Quem é que vem primeiro? Quem vem primeiro, ó, é a condição dele partir para ser guerreiro. Depois é que vai chegar a idade do casamento. Então, seguindo a ordem dos fatos. Aí, ó, os 2 chegou à idade do casamento. Aí, foi o que eles fizeram? Ó, os 2 firmaram compromisso. Aí, vai nessa parte aqui, ó. Os 2 firmaram compromisso. Depois que eles firmaram compromisso, ó, ou depois, aí eles realizaram a grande festa de casamento. Aí vai vir essa outra parte, ó. Pouco depois, eles realizaram a festa de casamento na Taba. Então, para organizar os fatos, vocês têm que procurar saber quem é que vem primeiro. Qual é o fato que veio primeiro? Eu não poderia dizer que firmar o compromisso seria o primeiro fato. Não. Para ser o primeiro fato, eu tinha que seguir essa ordem aqui, ó. Tá bom? Que na época, primeiro ele adquiriu essa condição de guerreiro. Depois que ele adquiriu a condição de guerreiro, aí foi que ela chegou à idade do casamento, a Potira. Só depois, ó, que os 2 firmaram o compromisso, depois foi a festa. Então, essa é a organização das 10 dentro de um parágrafo. O próximo. Veja aqui o próximo. O que diz? Potira, ela não chorou como as mulheres mais velhas, mas ela sentiu muita tristeza e apreensão. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve que partir para a guerra. Ela sabia que ele correria perigo. Procurem a ordem dos fatos. Olha aqui, ó. Quando a tribo foi invadida, é o primeiro acontecimento.
Quando a tribo foi invadida, vocês vão procurar porque está aqui no meio, começa aqui, ó. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve que partir para a guerra. Esse aqui foi o primeiro fato. Depois, Potira não chorou como as mulheres mais velhas. Observe que para ela chorar, ele tinha que primeiro partir. Por isso que ela está tudo desorganizado. Então, ela não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Ela sabia que ele correria perigo. Então, ela só ia saber se ele correria perigo depois que ele partisse. Então, aqui já está de forma organizada. Vocês vão organizar as demais alternativas. E, gente, aqui, vamos só fechar. Leia os itens A e B abaixo e, em seguida, analise as afirmações, assinalando B para verdadeiro e F para falso. Isso aqui também tem a ver com o texto. Vamos lá. O item A. O que diz aqui no item A? Se você observar, aqui vai ter o quê? Um amontoado de frases. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamento de terra na China, que é a primeira informação. O Santos é o novo campeão da Copa do Mundo, outra informação. Aprenda como economizar energia sem esforço, outra informação. Brasil vai testar vacina contra a esquistossomose, outra informação. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia, outra informação. Papa volta à região italiana